E começa agora a sessão 2. Torne sua empresa singular. Nosso convidado é líder da prática de Digital Marketing da Bain & Company na América do Sul. O tema dessa sessão é Empresas orientadas aos consumidores. Vamos responder a seguinte pergunta. A sua empresa é Supplier Driven, orientada ao fornecedor, ou Consumer Driven, orientada ao consumidor? Usem o QR Code em seus crachás para responder as perguntas de interatividade singular e enviar perguntas ao convidado. Seja bem-vindo, Pedro Ross. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Muito bom. Então, queria começar agradecendo a Abras pela organização desse evento espetacular do varejo brasileiro e, acima de tudo, a presença de vocês, né? Para a gente é um privilégio falar para uma audiência grande e tão qualificada como essa de hoje. Eu sou Pedro, sou um dos sócios da Bain & Company aqui na região, tenho mais de 20 anos dedicados à consultoria de estratégia, todos eles trabalhando para players varejistas, em especial no alimentar, e hoje a gente vai falar de centralidade em cliente. Então, como a organização já falou, vai ter uma perguntinha para vocês, vocês devem estar respondendo agora, onde a gente pergunta se vocês são supplier driven ou customer driven. Então, vou dar uns segundinhos para vocês preencherem no QR Code. Vocês também têm no verso do crachá de vocês a nossa enquete. Ao fim da explanação, a gente vai perguntar de novo para ver se vocês mudaram de opinião ou não. Quando vocês preenchem, acho que a primeira coisa a ser colocada é que a gente acha que, no fim, é importante ter boas relações com os fornecedores, mas mais do que centrar em fornecedor, a gente precisa estar centrado no cliente e, a partir disso, desenvolver as estratégias junto com os fornecedores, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, os fornecedores chegam com muito SKU, muita inovação, que mal cabe na prateleira, né? As empresas centradas em clientes realmente entendem o consumidor final, fazem a curadoria do que é necessário e escolhem o que fica na prateleira e fazem os varejistas disputarem por aquele espaço, né? Incluindo espaço com o private label. Os fornecedores muitas vezes trazem sugestões de preço, estratégias promocionais e verbas importantes, né, para fechar o nosso P&L no fim do mês, às vezes. Mas o mais importante é a gente ter a nossa precificação ancorada em critérios de elasticidade de demanda, em competitividade do nosso formato e em ganho de market share dentro dos nossos clientes, em especial em cestas. Mais do que você vender um SKU ou uma categoria, você precisa entender o teu cliente e tentar buscar o seu share of wallet lá dentro, mais do que aceitar uma recomendação do fornecedor. Então, muitas vezes vem pedidos muito interessantes dos fornecedores, né? Bota esse SKU, acerta essa recomendação de preço, bota aquela promoção, mas no fim você tem que fazer isso sempre à luz da necessidade do cliente. Então as coisas se complementam, mas quem manda na cadeia é o cliente. E o que é ser centrado em cliente na visão da Bain & Company? No fim, é você ter um propósito, né? Começa de você ter um propósito de enriquecer a vida das pessoas que têm contato com o seu negócio, começando pelos clientes, mas depois desdobrando para toda a cadeia, os fornecedores, os colaboradores e a comunidade em geral, né? Então, isso é o que norteia o critério de centralidade no cliente. A gente fez uma pergunta muito parecida com a que a gente fez hoje sobre ser centrado no cliente ou no fornecedor, uma pesquisa global da Bain. 80% das empresas se julgam centradas em clientes, né? Na hora que elas responderam a nossa pergunta, elas falaram, não, eu realmente acho que eu tenho uma proposta de valor distintiva para o meu cliente, eu sou centrado em cliente. Mas quando a gente perguntou para os clientes dessas empresas, só 20% concordavam, né? Tinha um gap lá de 60%. Inclusive, um sócio nosso lá de fora, de varejo alimentar, até fez a ponderação que eu achei bem curiosa, né? Por que o cliente que vai lá fazer a compra do mês, que leva às vezes 1, 2 carrinhos, né? Está gastando, sei lá, gasta R$2.000 por mês
em supermercado, naquela ocasião está gastando 1.500, 75% do share of wallet dele. Será que esse cara não merecia também aquela fila especial? Né? Por que a gente dá ela para os caras que levam 20 itens que estão comprometendo 5, 10% do spend? Né? Então ficou um pouco da reflexão. Será que a gente está realmente focando no cliente, atendendo os clientes mais valiosos de maneira diferenciada? E é muito comum a gente, às vezes, nas empresas, tomar decisões que perdem de foco o cliente. Né? A gente passa por um ano de crise, como o ano está sendo agora, às vezes toma alguma medida de redução de custo, aqui hipoteticamente reduz posições de caixa na loja, isso aqui gera um saving verdinho, né? Dinheiros a menos que a gente gasta no curto prazo. No longo prazo vem aquele inimigo silencioso, né? Que é o cliente esperando na fila, incomodado com a demora, deixando de ser um promotor, virando um detrator, deixando de gastar conosco, e o impacto econômico, que no curto prazo é bonito, porque é uma redução de custo, no longo prazo vira uma perda de clientes e não está fazendo muito sentido. Então, a gente globalmente e localmente, tentando entender esse tema do link entre a satisfação com o cliente e o valuation das companhias, partiu de uma crença de que, no fim, o valuation da empresa tem a ver com o valuation da base de clientes. Seja os clientes que você tem hoje, né, de você ter frequência, de ter share of wallet, né, no gasto dele, mas também dos clientes novos que a gente representou aqui, que são os clientes rosinhas, né, e que, no fim da história, se você encanta clientes, você tira mais share of wallet dos clientes que você tem e você adquire mais clientes rosinhas, né? Mas como é que você faz para medir isso de maneira simples, de maneira recorrente, né, para de fato saber se a sua empresa está andando para frente nesse sentido, né? E foi que um dos nossos sócios lá de fora, em 1996, depois de alguns anos de pesquisa, lançou o nosso primeiro livro sobre lealdade de cliente, chamava-se Loyalty Effect, foi em 96, e de lá para cá ele virou um tema muito recorrente na agenda dos nossos clientes e virou fruto de estudo desse sócio, do Fred. E isso aqui evoluiu para, em 2006, virar o NPS, né, o Net Promoter Score, que acho que possivelmente todos aqui conheçam. E a gente, de lá para cá, vem evoluindo a metodologia do NPS. Né? Então, a gente acha que isso aqui é um dos pilares para a centralidade no cliente. A métrica aqui, imagino que a maior parte conheça, mas a gente pergunta qual a probabilidade de você indicar a sua empresa para um amigo ou um parente, numa escala de 1 a 10, a gente define 9 e 10 como os promotores, aqueles que realmente estão gostando da nossa empresa. A gente define 1 a 6 os detratores, os neutros são aqueles daquela resposta neutra, meio pro forma, 7, 8. A diferença entre promotores e detratores te dá o NPS. Né? Então, isso aqui foi lançado lá atrás. Hoje a gente diria que isso aqui é o gold standard de loyalty globalmente, né, em múltiplas indústrias, e no Brasil também é verdade, e no varejo também é verdade. Né? A esmagadora maioria das empresas utiliza o NPS como métrica, e a gente fala, então, mas basta usar o NPS como métrica? Né? Esse é um dos passos. Né? Ele é importante porque a gente sabe que quando o NPS é mais alto, a gente observa a relação nisso. A gente fez estudo em várias geografias, em várias indústrias. A gente viu relação entre NPS mais alto e valuations mais altos das empresas. A gente mediu várias métricas, desde quanto cresceu o stock price na bolsa, por exemplo, ou quanto a empresa cresceu em receita e ampliou margem. Então, a gente criou várias métricas e ficou bastante convencido de que mais NPS leva a mais valuation. Né? E aí, fala assim, mas se todo mundo mede NPS, né, por que não está todo mundo encantando o cliente? Né? O que precisa fazer além de medir o NPS? E aí acho que o primeiro conceito realmente importante que eu queria enfatizar com vocês, que é o NPS como métrica e o NPS como um sistema de gestão. Né? Todo mundo mede a métrica, nem todos têm o sistema de gestão para realmente ter a centralidade em cliente. E como é que funciona isso na nossa lógica? A gente vê três níveis importantes nos quais vocês precisam trabalhar
para ter esse sistema de gestão bem executado. O primeiro deles tem a ver com toda a camada mais estratégica, onde vocês tenham a métrica do NPS, o link entre o NPS e o valor da base de clientes, e isso aqui decupado por segmento, por tipo de cesta, por formato. E aí, com base nisso, nesse recorte, você tem as prioridades definidas, né? A gente vai melhorar os canais digitais, vai melhorar os canais físicos. Dentro dos canais, é mais um tema de resolver a escolha dos itens, as promoções, a posição de preço, o atendimento em loja, a qualidade do fresh, onde que a gente atua. Essa é a primeira camada, ter a métrica, linkada com criação de valor, decupada em segmentos, cestas, e de maneira que a gente consiga definir prioridades. A segunda parte do sistema de gestão tem a ver com a operacionalização da estratégia, né? E aqui a gente acha que tem 3 coisas realmente importantes. A primeira são os ritos da linha de frente, né? De maneira que a linha de frente consiga, de maneira recorrente, contatar a base de cliente, entender onde encantou, onde desencantou, consiga mudar as coisas que ela consegue mexer lá na ponta, na linha, reforce a cultura de cliente e, eventualmente, escale aquilo que ela não pode resolver, porque é estrutural, para os ritos internos da companhia. Isso se dá por um fórum central, que a gente vai explicar depois, e depois desse fórum central, onde chegam todos os inputs de cliente, criam-se os ritos internos, onde se resolvem as coisas estruturantes. Você fala assim, o site está fora do ar, o carrinho não está funcionando, as promoções não estão bem desenhadas, né? E são coisas que a linha não consegue atuar, o centro consegue, são coisas estruturantes. Então, tem esse outro lado também a ser endereçado. E tem o terceiro layer aqui, que é o layer dos habilitadores, né? A gente acha que tem que ter pelo menos 3 grandes habilitadores para que isso aqui funcione. Primeiro, é a liderança, que ela consiga estabelecer a visão, criar os compromissos, criar a cultura, os incentivos para que isso aconteça. O segundo tem a ver com os colaboradores, especialmente na linha, mas também no centro, de maneira que eles estejam engajados, inspirados e trabalhando pelo propósito de encantar e servir cliente. E, por fim, tem toda a parte que a gente acha bastante relevante também, sem a qual isso aqui vira achismo, empirismo, que é toda a parte de telemetria da jornada, dos segmentos de clientes, né, onde a gente consiga juntar os dados e criar os BIs e definir todas as métricas que a gente possa acompanhar o nosso progresso, né. Então, vou falar um pouco sobre esses caminhos para vocês. Primeiro ponto aqui, a gente fez uma pesquisa, inclusive para esse evento, uma pesquisa com dezenas de milhares de clientes. Toda essa pesquisa feita com os mais altos padrões, né? A gente fez a pesquisa anônima para não criar viés, né? Quando você se identifica como uma rede, você pode introduzir um viés na resposta. Ela foi anônima, ela foi totalmente digital, né? Então são questionários online, porque também a gente percebeu já que a pesquisa feita por telefone introduz um viés versus a pesquisa online, então está todo mundo medido online. E a gente perguntou para os clientes qual era o NPS das redes de varejo no Brasil. E a resposta foi essa aqui. Então, só para vocês... Tá, tem uma grande variedade aqui nos diferentes formatos. A mediana no Brasil do varejo alimentar, o NPS mediano é de 38%. Tá? A gente depois vai abrir numa outra página isso aqui por player e nos diferentes quartis de desempenho. O pior quartil está de 25% para baixo, o melhor quartil está de 50% para cima, a mediana está em 38%. Tá? E, de maneira agregada, o que nos foi surpreendente, né? Ver que, primeiro, tem um avanço muito relevante do digital nos temas de NPS, né? Veja que os marketplaces liderando o NPS do setor com 54%, também as plataformas de delivery com 49%, e dentre os formatos físicos, o cash and carry, por todo o tema de competitividade em preços, puxando o pelotão dos físicos, né, seguido por conveniência, hortifruti e, por fim, o hiper e o super. Né? Mas vocês perguntam, puxa,
Pedro, isso aqui importa mesmo? NPS é relacionado com o resultado? Se eu trabalhar no NPS, perdão, os meus clientes vão produzir mais? A resposta é sim. A gente mediu isso também na pesquisa. A gente perguntou para os clientes várias métricas relacionadas ao spending deles, né? Perguntou qual é a tua frequência de compras naquela da rede, qual é o seu gasto total e dele quanto vai naquela rede, portanto, qual é o market share daquela rede. E a gente também perguntou, tudo ponderado, quanto você gasta naquela rede, né? E os clientes encantados, que são os que vocês encontram do lado direito do gráfico, que são os promotores, eles são melhores em todas essas métricas, né? As redes que encantam clientes têm mais frequência, conseguem conquistar mais market share dentro do cliente e levam clientes com um gasto médio mais alto, né? Então, esse aqui é um dos pilares fundamentais da metodologia, você conseguir estabelecer não só o NPS sem viés, como eu mencionei atrás, mas também o NPS e o link dele com a criação de valor, mostrar para que a gente acredite que o cliente mais encantado produz mais. Senão não faz sentido. A gente fica lá encantando clientes, aquilo não tem valor econômico, vamos ficar enxugando gelo, rodando sem sair do lugar. Mas acreditem, existe, isso aqui vem da pesquisa, os clientes encantados produzem mais. Tá? Aqui está um pouco da dispersão. A gente não colocou o nome de todos os players, mas estão pesquisados aqui algumas boas dezenas. Todos os grandes players, a maior parte dos players regionais estão colocados aqui. Então aqui vocês podem ver a dispersão do NPS, né? O NPS mediano de 38%, o quartil inferior de 25% para baixo, o superior de 50% para cima. Vou citar alguns exemplos aqui da turma que está puxando o pelotão, que está na frente aqui na ponteira. A gente tem, vejam, né, no primeiro quartil, presença do Marketplace verdinho, vocês imaginam quem seja, é o Mercado Livre. Vocês têm também no digital 2 players amarelos, que são as plataformas de delivery, iFood, Corner Shop. Esses são, dentro dos digitais, os players aí com melhor experiência de cliente. Temos players físicos também, né, de vários formatos, também ainda no primeiro quartil. Só para citar 2 nomes e sem dizer posição relativa, a gente tem aqui na liderança, pelo hipermercado, para citar um nome, o Zafari, e no Cash and Carry, para citar outro, o Grupo Mateus. Tá? Então, só para vocês terem ideia do que saiu da pesquisa, depois a gente tem isso aqui player a player, se vocês tiverem interesse em dar uma olhada. Então, uma dispersão bem grande, né, de 25 a 60 plus, sabendo que cliente que está encantado produz quase o dobro, né? Então, tem grana nessa agenda. Agora, como é que se atua nessa agenda, né? Como é que a gente descobre o que tem que ser melhorado, como é que a gente prioriza as batalhas de melhorar a experiência do cliente, né? Então, o primeiro pensamento aqui nesse sentido, falar média não ajuda nada. Vocês têm que conseguir quebrar isso para chegar no nível acionável. O nível acionável é um segmento de cliente numa jornada de compra, num pedaço da experiência daquele cliente. E a gente tem que chegar nesse nível de agregação, tá? Então, no primeiro nível lá do segmento de cliente, cesta de compra, você pode discutir quem é o seu target, né? Um cliente de mais alta renda, média renda, baixa renda, é uma mãe de família, é um executivo sem tempo e que está querendo comprar rápido, uma coisa de conveniência. Então, quem é o seu cliente, que é o que aparece na primeira linha, né? Isso aqui é muito feito com dados socioeconômico-demográficos, mas eu queria enfatizar a segunda linha também, que é entender um pouco as dinâmicas das cestas do varejo alimentar. Você pode ter cestas de abastecimento mensal, que é onde está boa parte do spend, onde está muito da briga, em especial, só para citar um exemplo aqui do hiper com o cash and carry, né? Então tem uma dinâmica específica, né? Vou lá, vou encher 2 carrinhos, eu realmente estou preocupado com preço. Passando pelas outras missões, onde eventualmente eu estou indo fazer uma compra de oportunidade, porque apareceu, sei lá, cerveja com desconto, ou vinho com desconto, e eu vou lá na loja, ou eventualmente uma compra de produtos frescos, porque eu preciso repor FLV, né? Então os drivers das missões são bastante diferentes. Então, segmentar do ponto de vista de segmentos de cliente, mas também das necessidades nas diferentes jornadas de abastecimento.
Segunda camada que acho que precisa ser entendida é o entendimento da proposta de valor. Naquele segmento, naquela jornada, você está ganhando ou perdendo por quê? É um tema de preço, é um tema de sortimento, de conveniência, a loja está longe, ou a experiência digital está quebrada, né? O que está acontecendo? Qual é o elemento da proposta de valor que precisa ser reforçado? E, por fim, entender que a proposta de valor ela tem que se materializar na experiência do cliente, né? Então, ela vai ter as suas jornadas on e off, né, nesse mundo omni, e ela vai ter vários episódios. Para falar que as respostas da primeira pergunta já vieram para a tela, a gente já vai botá-las para vocês, tá? Então, tem toda a taxonomia da jornada do cliente que precisa ser entendida também e decupada, porque falar média não ajuda, né? Então, muito bem. Primeiro extrato da pesquisa para tirar as médias, né? Aquele NPS médio que a gente viu, ele está diferente dependendo do público que a gente olha. O público feminino, um pouco mais satisfeito que o público masculino. As classes sociais mais altas, um pouco mais satisfeitas do que as classes sociais mais baixas. As populações mais jovens, né, 18 a 24 anos, menos satisfeitas do que as populações maduras, que estão mais emboladas lá. Satisfação do cliente maior na compra de fresh e de mês do que numa ocasião de conveniência, por exemplo. E, curioso, a jornada online com níveis de encantamento superiores aos das jornadas físicas, né? Só para mostrar como, na hora que você vai abrindo, tirando as médias, como os insights vão surgindo, né? Mas mais do que entender por segmento, né, de cliente, como a gente falou agora, acho que é importante também entender as dinâmicas das cestas, né? Então, por exemplo, compra do mês tem uma dinâmica diferente de fresh, né? Então, em compra do mês, o que apareceu na pesquisa? Curiosamente, os marketplaces ainda pequenos, mas onde eles estão encantando, por um tema de sortimento enorme, fácil de colocar no carrinho, fácil de agendar a entrega, fácil de gerenciar o status, fácil de pagar. Então, os marketplaces aparecendo aí de maneira até preocupante, né? Porque a compra do mês é a cesta mais valiosa, né? Então, eles ganham destaque aqui, seguidos, por exemplo, da bolinha cinza, o cash and carry, né? Que pelo tema de competitividade de preços, né? Acaba levando os clientes dos demais formatos, né? Então, o cash and carry indo muito bem por conta disso, pelo tema de preço. No outro extremo da esquerda, por exemplo, aparecem lá na compra de fresh as plataformas de delivery com o tema da conveniência, né? Eu escolho lá, entrego na minha casa, seguido dos formatos especializados, por exemplo, de hortifruti, né? Então, porque tem um sortimento de mais qualidade, com uma experiência de loja mais bacana, né? E, de maneira geral, os formatos super e hiper, com mais desafios em boa parte da jornada. Se olharem um super hiper, que é a bolinha azul, ele aparece lá, em especial na coluna 2, 3, 4, 5, mais embaixo, né? Então, um ponto para ser observado lá, toda a necessidade de se recuperar a competitividade desse formato, que acho que não é novidade aí para vocês, mas fica comprovada aí pelas nossas pesquisas, né? E depois que você entende segmento de cliente, entende por ocasião, né, por missão de compra, é importante entender como é que está a proposta de valor, né? Quando o seu cliente dá a nota do NPS mais alta ou mais baixa, ele está elogiando o quê, reclamando do quê? É um tema de preço, sortimento, o que é? E aqui apareceu na loja física, em especial, o cliente valoriza preço, valoriza sortimento, tanto amplitude quanto a qualidade, e valoriza os temas de conveniência também, o fato da loja estar próxima e assim por diante. No online, preço e sortimento continuam sendo super relevantes, e o tema da conveniência sai, aquele tema da loja próxima perde a relevância, e aí entra meio de pagamento. O tema da pagar sem fricção no aplicativo é um negócio muito valorizado aí pelos clientes digitais, é um dos temas que explica o bom desempenho deles, né? Muito bem, e também é importante entender, né, dado um segmento, dado uma missão de compra, né, o que o cliente gosta ou não gosta,
para você mexer é preço, sortimento, experiência de loja, mas depois você precisa materializar isso, né? Isso aqui acontece na forma de uma experiência física ou digital. Então aqui a gente trouxe o exemplo de como dá para você medir toda a taxonomia da jornada do seu cliente e ver lá no passo a passo, né? Desde fazer um cadastro, até procurar e selecionar os itens, agendar a entrega, pagar, acompanhar o status, resolver um problema depois que a tua entrega chega. Como é que a jornada do cliente acontece, né? E pelas ferramentas de fidelidade você consegue, inclusive, medir o que são as etapas da jornada que são mais críticas, né? Que a gente destacou aqui em vermelhinho e em verdinho, né? As vermelhinhas são aquelas que têm um grande potencial de criar um detrator, né? Você fala assim, puxa, pisei na bola, o cliente andou 2 casas para trás comigo. Então, por exemplo, quando dá um problema na compra, que é o último vermelho lá na direita embaixo. Puta, eu pedi uma coisa, chegou outra. Não tinha nada a ver com o que eu pedi. Esse é um episódio crítico, a gente mede lá pelas nossas análises, que quando acontece, ele tem impacto em NPS muito alto, né? Por outro lado, também tem episódios que encantam, que são os verdes, né? Que são aqueles que quando ocorrem, com grande probabilidade, transformam aquele cliente em algo mais próximo de um promotor. Por exemplo, ativar a promoção, desconto. Ele não estava esperando aquilo, ele recebe, ele clica lá, ou ele no caixa utiliza aquilo. Isso aqui gera encantamento, né? Então é importante medir essa telemetria toda da jornada, decupada nesses vários episódios. E aqui eu trouxe um chart que é impossível de ler, só para confundir a audiência, não, é só para mostrar que dá para entrar num nível de analytics muito profundo, né? Então você pode falar assim, olha, eu tenho cliente baixa renda numa cesta de abastecimento mensal e ele está fazendo a jornada no canal online e eu tenho meu .com da minha rede brigando com os marketplaces. Como é que está a situação desse cara, né? Então esse chart mostra, vocês vão ver em cima, vocês têm o NPS do líder. Todas as bolinhas são todos os players em cada uma das jornadas de cliente, mostrando qual é o gap versus o primeiro da fila, né? Então, idealmente, você quer ser a bolinha de cima, onde você é o NPS mais alto, né? E se você não estiver lá, você consegue ver qual é a sua distância versus o líder e você consegue ver, em especial nos episódios críticos, que são os vermelhos e os verdes, porque detraem ou encantam como é que você está. Nesse exemplo específico, só para citar um exemplo, na coluna de selecionar itens, que tem lá o Player 2 é o Mercado Livre. Então ele se destaca muito nessa jornada, por ser o player onde é mais fácil escolher o item e botar no carrinho. Vocês podem ver em cima que depois o Player 2 se repete em outras jornadas, como por exemplo acompanhar o status e resolver os problemas, que é a última vermelhinha da direita, né? Em todas elas, o MELI tem a posição número 1, né? Então, escolher os produtos, acompanhar status e resolver os problemas quando eles acontecem, né? E você tem toda a condição de ver como é que quem é o líder em cada etapa da jornada, como é que você está versus o líder e qual o problema que você tem que resolver, né? E disso aqui, gente, deveria derivar uma agenda de valor da companhia, né? Feita essa telemetria toda, a gente deveria discutir o que a gente vai fazer para melhorar a experiência do cliente. Aqui não estou querendo trazer fórmula prescritiva, nem dizer o caminho das pedras, não é essa a pretensão, mas é só para listar um pouco das coisas que a gente vê os varejistas fazerem no espírito de atender melhor o cliente, né? A gente vê os clientes querendo, 1, comprar com economia, 2, economizar tempo, 3, ter uma vida mais saudável com as coisas que ele compra pela gente, 4, com uma experiência melhor em loja, né, sem fricção na jornada, 5, com mais praticidade, mais acesso, e 6, gerando impacto ESG positivo, né? E aqui um pouco da agenda que muitos dos players têm perseguido no sentido de buscar essas melhorias, né? Desde fazer descontos personalizados, né? Onde você sai daquela loja de vou vender cerveja, aí você faz a promoção massificada, aí depois você vai ver se está trazendo só gente
só cliente B2B para a loja, que leva toda a cerveja, sem te deixar margem. Então, sair dessas e começar a ir para qual é o gancho que te traz para a loja, qual é o gancho que me faz ter share of wallet dentro de vocês. Então, isso aqui é só um exemplo aí no sentido de ajudar o cliente a comprar mais barato, né? Toda essa história de fazer o deployment das promoções de maneira mais personalizada, mais individual e visando o ganho de market share no cliente e não um crescimento de um SKU de uma dada categoria, como, por exemplo, um fornecedor poderia nos pedir, né? Depois, no sentido de poupar tempo, né? Toda a história de listas de compra, o Waze dentro da loja, o Scan and Go, que vários de vocês aí, inclusive, já têm em lojas e assim por diante. Na parte de vida saudável, né? Onde a gente consiga recomendar refeições linkadas com as receitas, onde as pessoas tenham transparência sobre a informação nutricional do que estão consumindo. Depois, ainda, na parte de experiência de loja, toda a parte de quiosques, PDVs interativos, prateleira inteligente, né, que ajude a remarcar preços, por exemplo, identificar a ruptura, para que você, né, nunca pise na bola com o cliente que vai querendo comprar uma coisa e não encontra. E na parte de praticidade e de acesso, na verdade, muito toda a agenda de payments, né, de serviços financeiros, cartões de crédito, carteiras digitais, né, também sendo muito utilizados. E na parte do ESG, né, toda a parte de você fazer o rastreamento da cadeia, identificar que aquilo é a prova do ESG, que aquilo está gerando impacto social nas comunidades e assim por diante, né? Então, aqui de novo, não é uma fórmula prescritiva, é só para jogar ideias, mas para fazer o ponto de que a discussão de priorização entre essas coisas todas, no fim tem que vir em função daquelas que a gente falou lá atrás, né? Quem é o teu cliente, qual é a cesta que você está querendo levar, como é que está você nos critérios de compra, como é que aquilo está aterrissando na jornada, com métricas NPS competitivas, você versus os competidores, medidas de maneira não viesada, e que isso aqui seja linkado com criação de valor, para que vocês possam voltar aqui, porque os custos de fazer isso tudo a gente sabe, o que a gente não sabe é o impacto de loyalty, de receita, de margem, e que o sistema NPS te ajuda a calcular. Aí, obviamente, as empresas, isso aqui é ilustrativo, deveriam, né, criar uma agenda dizendo de quanto para quanto eu vou sair de NPS e quais são as minhas apostas e criar aqui um roadmap flexível para que a gente possa atuar sobre a jornada do nosso cliente. Vou pedir para a organização jogar na tela o resultado da primeira pergunta, para a gente ver se a gente é centrado no cliente ou no fornecedor. Antes da gente abrir para a próxima pergunta. Olha, 70% consumer driven, 30% supplier driven. Não está muito diferente da pesquisa global que a fez a Bain, onde deu 80-20, né? Aí a gente vai partir para a segunda pergunta agora da apresentação, né? Tendo ouvido esse primeiro bloco, naquele bloco de estratégia, né? A pergunta é se a sua empresa possui métricas para avaliar a experiência de cliente e priorizar as melhorias, com base em economics. Vou dar um tempinho para vocês preencherem. A organização, quando tiver os resultados, vai jogar, né? Então, concorda, 40%. Discorda totalmente. Então, a maior parte dizendo que concorda parcial ou totalmente. Então, temos 68% das pessoas dizendo que concorda parcial ou totalmente. Então, 3/4 de vocês aqui concordando e mais ou menos 1/4 discordando. Muito bom. Vamos voltar lá na apresentação. Muito bem. O segundo bloco do sistema NPS tem a ver com a operacionalização da estratégia, né? E aqui a gente falou dos
dos diferentes ritos. O primeiro rito que eu acho que é importante a gente falar é esse rito da linha de frente, né? Onde você tem a linha de frente, seja o gerente da loja, o operador de caixa, o atendente do contact center, etc., interagindo com os clientes para, de fato, pegar o feedback deles, para que a gente conecte a ponta com a realidade do cliente, para que a gente tenha uma chance de encantar aquele cliente que a gente eventualmente não encantou, né? Identifiquei um problema, aquilo me gera um to-do, para ver se eu... na repescagem, se eu trago aquele cliente de volta, e também para instalar a cultura lá na ponta e reforçar as práticas da ponta que são necessárias para encantar cliente. Esse é o primeiro bloco que vocês estão vendo aí na esquerda. Depois, como eu tinha falado, nem tudo se resolve na ponta, tem coisas que precisam fluir para o fluxo da direita, que é o dos ritos internos, onde faz melhorias estruturais, sei lá, a logística da entrega não está funcionando, o site está caindo do ar, como é que se resolve isso? Então, no primeiro, acho que a gente acha que as boas práticas têm a ver com você botar toda a linha de frente, de maneira recorrente, periódica, para fazer X ligações semanalmente, ou Y ligações aí, por dia, para entrar em contato com clientes que tenham passado pela experiência na nossa rede e possam dar um testemunho, depoimento de quão bom foi ou não e que oportunidades de melhoria ou coisas que encantaram, né? Os elogios que a gente recebe também do cliente, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O passo 1 desse processo. Ele pode, obviamente, ser complementado com pesquisas, então, com outros instrumentos de diálogo com o cliente, né? Depois, obviamente, a gente tem que... Dessa conversa a gente aprende alguma coisa e, às vezes, fica com alguma lição de casa. Sei lá, o cliente recebeu uma compra errada ou vê um item fora do prazo de validade, né? Então, fica alguns to-dos dessa conversa. A gente, inclusive, acha que é boa prática, que aquilo que a linha possa resolver, que ela mesma resolva, né? Que ela fala, puxa, chegou errado, está fora do prazo de validade, vem aqui que a gente vai trocar, vou mandar na sua casa. Então, também tem um tema de fazer o follow-up disso com os clientes. Mas, mais importante, identificar as falhas, entender quais são os temas de aprimoramento e corrigir tudo que pode ser corrigido no nível da linha, né? Então, isso aqui pode, eventualmente, virar uma reunião do gerente com os colaboradores, onde se discute o que foi a semana passada, quais foram os feedbacks de cliente, quais são os planos de ação que a gente tem que fazer ao longo da semana para reverter aquilo e o follow-up do que eventualmente foi discutido na semana anterior, né? Para que a linha tenha os ritos, a disciplina, a cultura, as ferramentas, a informação para, de fato, atuar, né? E a gente acha que isso aqui tem alguns benefícios da autonomia para os colaboradores, né? Para que eles saibam que eles são partes dessa centralidade no cliente, que eles têm um papel nisso, que eles estão empoderados, eles têm responsabilidade com relação a isso. Também aumenta a qualidade, a frequência do treinamento, do aprendizado dos colaboradores, né? Eles aprendem com as conversas, eles aprendem com as melhorias que são feitas no dia a dia. E ainda tem a chance de pegar aqueles clientes que a gente eventualmente deu uma pisadinha na bola e fazer uma repescagem, trazer esses clientes de volta, né? Então, esses são os rituais da linha de frente. O segundo ritual, que é o link entre a ponta e o centro, é algum fórum central onde todas as informações de clientes, não só as que estão na linha, na ponta, mas as pesquisas, o que vai no contact center, etc., fluam para uma discussão de prioridades, né? De quais são as coisas que têm que ser resolvidas, melhoradas. Em especial, os temas têm que ser escalados, porque eles não têm solução viável ou rápida na ponta, né? Então, isso aqui passa depois para um ciclo central. E no ciclo central, a gente tem que coletar esse feedback todo, entender os pontos, identificar as causas raiz disso tudo, né? É um tema sistêmico, é um tema do parceiro logístico, é um tema do comercial, porque não tem o sortimento.
é um tema da promoção que foi empurrada pelo fornecedor e não gerou o resultado que a gente queria e assim por diante. E isso aqui tem que depois ser desdobrado em planos de ação, priorizados, inclusive com um desenho de backlog de melhorias estruturais, colocação de times e melhoria contínua, né? Muitas vezes isso aqui parte para ter times multifuncionais, ou squads, ou times de agilidade, trabalhando em temáticas específicas de maneira flexível, com roteiros que evoluem ao longo do tempo, né? Fazer uma pausa aqui para um novo quiz. Sua empresa tem um processo robusto e eficiente para ouvir o cliente e refletir nas ações necessárias para melhorar a experiência de compra? Olha, por volta de 60% concordando parcialmente. Mais ou menos uns 60% concordando parcial ou totalmente, 15% concordando totalmente. Então é aquele concorda, mas tem espaço para fazer um pouquinho melhor. E aí, por fim, o bloco final dos habilitadores. A gente acha que tem pelo menos 3 camadas importantes aqui. A da liderança, que tem que estabelecer visão, criar o compromisso, estabelecer a cultura, os incentivos que permitam a centralidade no cliente. O segundo, de ter os colaboradores engajados, inspirados, motivados para fazer aquilo. E, por fim, toda a parte de dados, tecnologias e analytics para fazer, de fato, a telemetria toda da jornada do cliente, linkar aquilo com o valor e ajudar a gente a priorizar. Então, no que consiste em liderança, né? Primeiro, a reflexão aqui é que quando o líder quer impor uma agenda nova, alguma transformação, ele vai ter que naturalmente mudar comportamentos das pessoas que estão acostumadas a fazer de um certo jeito e vão ter a começar a fazer diferente, né? Então, todo o processo de mudança tem desafios, né? Então, a gente precisa entender um pouco como é que essas mudanças vão impactar as pessoas e que tipo de ações a gente vai colocar para que, de fato, a gente faça as pessoas entenderem e virarem a chavinha de que tem que fazer diferente. Essa é a primeira reflexão. Então, você entender o desafio de alguém no corporativo é completamente diferente do desafio de alguém no chão de loja, seja um operador de caixa e de um gerente. Você realmente entender em toda a população da organização qual é a mudança de mindset que você tem que criar e que tipo de reação você vai ter dessas pessoas, né? O segundo elemento tem a ver com o patrocínio, visível e ativo, né? Então, não basta falar, eu vou ser centrado em cliente e eu não falo mais disso, isso não tem visibilidade para as pessoas e as pessoas não veem que você proativamente está buscando aquilo, enfatizando aquilo. Então, aqui é bastante importante você ter, vamos dizer assim, role model, né? Mudar os comportamentos de maneira visível, ter consistência na comunicação, ser tempestivo na comunicação, para que, de fato, isso aqui, as pessoas vejam e entendam a mudança que você quer imprimir. O terceiro, isso aqui não pode ser exercício de uma pessoa, né, o CEO, ou de algumas poucas pessoas, o time de liderança, né, até o N1. Isso aqui tem que, de fato, fluir para a ponta. E aí vem o conceito que a gente usa na BEM é quase que assim, vamos falar, pensa na coluna vertebral, né? Você tem o cérebro da empresa comandando, mas você tem uma linha que vai até a operação e aquilo irradia para todas as partes do corpo, né? Então você precisa identificar quem são os influenciadores, qual é o chain of commandment da empresa, entender onde é que está o gargalo até aquilo chegar na ponta, nas diferentes populações e trabalhar com esses influenciadores todos para que aquilo não fique uma ideia bacana de 5, 10, 15 pessoas
na alta liderança, aquilo realmente flua para a execução. Quarto elemento tem a ver com a gestão da mudança, né? As pessoas vão ter reações diferentes ao longo do ciclo de mudança. Pode ter uma fase inicial de isso aqui é uma bobagem, nunca falamos disso, esquece, daqui um mês as pessoas já esqueceram, até passar para uma fase seguinte, não, aquilo eu estou ouvindo com recorrência, está acontecendo, até não, agora está tendo consequências, né? Quem está fazendo está sendo recompensado, quem não está sendo recompensado. Então, isso aqui vai passar por um ciclo de change e você precisa ser capaz de surfar isso ao longo do tempo. E, por fim, no fim, é tudo sobre mudança de comportamento, né? Não se muda para ter centralidade de cliente se você não consegue fazer a pessoa lá da loja fazer diferente. Então, tem que gerenciar, de fato, a mudança de comportamento lá na ponta, aquilo começa lá em cima, mas depois o termômetro tem que estar lá na linha. Né? Sobre liderança. Agora, sobre a linha, né? Sobre os colaboradores. A gente fez pesquisas também para entender qual é o nível de produtividade dos colaboradores, na medida em que eles têm, vamos dizer assim, habilitadores providos pela empresa, né? Tem uma camada básica que o fato de você ter, além de ser correto, gera produtividade, mas gera um pouquinho de produtividade, que é ter um ambiente de trabalho seguro, ter os recursos necessários, conseguir me livrar da burocracia para poder fazer as coisas que eu preciso mexer na ponta e atender o cliente, e de ser valorizado pela empresa, de ser reconhecido, remunerado de maneira justa, né? Isso aqui é um pouco do básico, é o correto, tem que estar lá. Nem todo mundo tem, mas quando tem já gera algum lift de desempenho. Os lifts maiores acontecem na medida em que você consegue ir mais para cima na cadeia, né? Em que mais do que prover o básico, você garanta que as pessoas tenham autonomia para fazer o trabalho. Obviamente, autonomia vem com responsabilidade, mas que as pessoas tenham autonomia, que elas se sintam parte de uma equipe vencedora, extraordinária, que aquilo seja motivo de crescimento pessoal, que elas aprendam, e que, acima de tudo, quando elas olhem para cima, elas vejam na liderança a inspiração, um propósito de um porquê que a gente está, por exemplo, ajudando o cliente a economizar dinheiro, a economizar tempo, a ter uma vida mais saudável, a ter um impacto social mais elevado. Então, quanto mais você consegue evoluir, vamos dizer assim, nessa pirâmide de Maslow para cima, mais a linha se conecta, mais a linha produz, maior a sua chance de você imprimir uma agenda de centralidade em cliente. E, por fim, falando sobre a parte de dados, analytics, tecnologia, é bem difícil achar uma empresa onde você realmente tenha lá visão única de cliente, LTV do cliente calculado, o NPS daquele indivíduo nas últimas pesquisas que ele fez, e também, de maneira bem importante, o que a gente ativou na jornada dele, que tipo de impacto aquilo teve no comportamento dele. Toda essa telemetria, ela fica espalhada, fica fragmentada nos diferentes canais, nos diferentes sistemas. Muitas vezes a coleta de dados não está nem sendo feita, né? Então a gente vê tecnologia, dados e analytics como habilitadores importantes dessa agenda, seja para integrar os dados, seja para a gente implementar e medir as mudanças nos processos de feedback com o cliente, e que a gente consiga analisar os dados e, de fato, entender o link entre NPS e o cliente produzir mais, e também o que precisa ser feito e, portanto, quanto custa, para que a gente tenha uma discussão econômica em cima do NPS. Essa acho que é uma das viradas de chave mais importantes, que não pode ser um número solto, ele tem que ser um número ligado a um business plan, e ele pressupõe que tenha muita telemetria de dados organizadas em tecnologias, e muitas empresas não têm isso. Tá? Então, esse era um pouco da explanação. Vou fazer aqui uma pergunta para vocês de novo. O quanto vocês sentem que a empresa está habilitada em liderança, em colaboradores, em dados e tecnologia, para fornecer essa experiência para os clientes?
Olha, por volta de 75% concordando, pelo menos parcialmente, que nem nas últimas, né? Tem uma grande concordância, mas quando olha quem concorda totalmente, fala, eu estou fazendo tudo, a gente está por volta de 20%, né? Então, estamos fazendo, mas tem espaço para melhoria. E aqui algumas páginas finais, antes da gente entrar para a parte de perguntas e respostas. A primeira delas, isso aqui é uma jornada, né? Quando você pega as empresas que realmente conseguiram sair de um modelo que não é centrado em cliente, por exemplo, é centrado em fornecedor, até virar centrado em cliente, isso aqui é uma jornada longa, isso aqui geralmente leva alguns anos, isso aqui, quando você vai atrás disso com excelência, geralmente tem uma etapa inicial em que vocês combinam as prioridades e fazem, vamos dizer assim, um piloto para ver essa geringonça toda funcionando antes de escalar. Isso aqui demora alguns meses. Depois, aquele piloto, aquele mock funciona, aí discute-se a escalada disso para mais jornadas, mais canais, mais segmentos. Isso aqui já tem mais uma outra pedalada relevante. E depois isso aqui está escalado, aí tem o processo de real centralidade em clientes. Isso aqui, entre aspas, entra na veia, né? Passa a virar dia a dia e passa a virar uma competência da empresa. A jornada toda demora alguns anos. Então, antes da gente abrir para perguntas e respostas, só fazer o último quiz do dia, que é a mesma pergunta que vocês tinham respondido no começo, para ver se vocês continuam com a opinião, mudam um pouco. Então, vamos ver o que vocês acham aí. Muito bom, uns 75, 25 mais ou menos. O supplier driven já voltou. 3/4, 1/4. Muito bom. Era isso. Queria abrir agora os minutos finais. A gente tem uns 8 minutos para fechar, para eventuais perguntas que a plateia tenha. A gente faz pelo WhatsApp aqui, turma, ou ou vão cantar as perguntas pelo microfone? Então, uma pergunta aqui sobre se o ESG não é valorizado pelo NPS. A resposta é: o NPS é uma métrica de lealdade do cliente. Então, onde o cliente pondera, assim, tudo misturado, os diferentes canais, os aspectos comerciais, os aspectos de ESG, onde o cliente pondera tudo e dá a resposta dele. Então, o NPS deveria, sim, ser um meio de captar a satisfação do cliente, né? E ponderada pelo cliente de acordo com as percepções dele com relação a você, incluindo os temas do ESG. Né? Inclusive, nas perguntas de drill depois da ferramenta, tem lá nos critérios-chave de escolha das redes uma série de fatores que incluem os aspectos comerciais, por exemplo, preço, sortimento, qualidade, localização das lojas, mas também inclui impacto social e outros elementos aí do ESG. Então, a resposta é sim, ele incorpora. Segunda pergunta aqui. Por que o NPS médio de supers é mais baixo entre as categorias do varejo alimentar? Bom, aí tem toda a discussão aí corroborada pelos números, né, acho que tem muito a ver com o posicionamento de preço, né? Nossa leitura da pesquisa
tem a ver com o super hiper está no meio do caminho, né? Ele nem entrega aquela super conveniência, nem entrega aquela superposição de custo. Então ele está meio apertado aí pelos demais formatos, e aí por conta disso tem um NPS mais baixo aí de todos que a gente colocou, né? Acho que a média era 38, e no caso do super, se não me falha a memória, estava em 20 alguma coisa, né? E a última pergunta aqui, para manter funcionários motivados, é necessário uma compensação financeira, algum bônus, alguma coisa assim? Aí a gente acha que sim, só que tem N cuidados que têm que ser tomados. E o principal cuidado tem a ver com não influenciar os mecanismos de feedback da empresa, né? Aquela história do teu gerente de banco que, antes de sair a pesquisa do NPS, te dá uma ligada ou te manda um WhatsApp para falar, estamos pesquisando, por favor, nos deem uma boa avaliação. Esse tipo de coisa você não quer, né? A gente acha que faz sentido botar NPS ou lealdade, de alguma maneira, na métrica que a empresa julgar mais adequada, dado o seu contexto estratégico, na remuneração das pessoas, mas isso aqui tem que ser feito com cuidado, para que isso aqui não crie nenhum tipo de viés, nenhum tipo de vício nas análises. Tá bom? Muito bom, acho que a gente ficou agora sem tempo. Queria agradecer a presença de todos vocês e desejar um ótimo evento para todos vocês. Obrigado pela oportunidade.